Chegou a hora de sanar aquele problema grande que toda artesã tem. Aquela peça que precisa de uma taça que você não sabe o que vai fazer. Então eu já começo aí pegando um bastão de cola, sim, gente, um bastão de cola quente, tá? Nesse caso, um bastão de cola, daquelas colas, pistolas grandes, tá? Um bastão grande, tá? E vou passando a resina aí nele. Passo a resina em todo ele, menos na parte de baixo, tá? E coloco para secar, tá? Não precisa passar lá no finalzinho embaixo, só o tamanho da extensão do corpo dessa taça, tá? E aí a gente pode usar resina, tá? E pode usar também top coat para fazer e pode usar também gel de unha, tá? Tô dando 3 formas de fazer para vocês, porque eu testei todas as 3, deu certo, tá? Nesse caso aqui eu vou fazer com a resina que foi a que eu mais gostei, tá? Eu já coloco a resina aí perto da cabine, porque eu já vou sendo rápida em manusear e levar para a cabine. Repara que o gel não tá na frente da luz, tá? Então, mesmo assim eu tento ser rápida. E aí onde eu bati com o dedo, né? Mostrando que não é para passar ali, tá bom? É só a extensão da taça. Vocês vão entender no decorrer do vídeo e eu já venho passando novamente. Eu dou várias demãos aí, tá? Umas 3 demãos e levo para a cabine. E sempre vou dando essa giradinha assim, ó, para ficar bem uniforme, tá? Essa cola aqui que eu mostrei agora também é uma cola, só que é uma cola de cabelo, tá? Daquelas que acho que o pessoal faz mega rema, coisa assim, tá? Então, também, se você tiver aí, não tiver a cola quente, mas tiver um bastão de mega ré aí, de cola de cabelo, também vai servir para você fazer o processo que eu testei nas duas, tá? Mas um bastão de cola quente já resolve. E aí, eu vou limpar aqui o espaço e agora a gente vai cortar aqui, tá? Com estilete, bem retinho. Corto. E já vou aí descolando ela com cuidado da base aí da cola quente. E aqui, gente, eu pego uma unha de fazer unha mesmo, tá? Unha postiça. E vou ali, porque ela abraça meio que o bastão e eu vou tirando com todo cuidado. Mas se você não tiver uma unha aí sobrando, perdida pela sua gaveta, e para fazer essa engenhoca aqui, você pode usar uma espátula de unha, tá bom? Ou alguma coisa que consiga tirar aí com cuidado e manter o formato. E aí, ó, agora a gente tem que unir essas duas partezinhas aqui, onde a gente cortou, tá? Fazer essa união com cuidado. Encostar bem uma na outra. Tomar um cuidado para não cortar, para não perder, né, o formato. E eu vou e passo novamente ali nessa junçãozinha, unindo a resina, tá? E aí passo a resina e com muito cuidado para que isso não se solte, tá? Para que fique bem o cilíndrico que a gente fez, né? Continue nesse formato cilíndrico dele, tá? E levo para a cabine alguns minutinhos. Aí tá um pouquinho acelerado, óbvio, né? Porque senão não conseguiria subir, esse vídeo ia ficar muito grande. E aí eu passo novamente, tá? Passo novamente e levo para a cabine. E eu sempre vou dar algumas demãos para tornar essa estrutura um pouco mais firme. Mas vocês vão ver isso no decorrer aí do processo. E aí eu retiro da cabine, né? E vou agora fazer a parte
da junção embaixo, tá? Use sempre a parte mais retinha para fazer a parte que vai ao pé da taça, tá? Então, eu coloco aí um pouquinho de, de resina na bancada e coloco ele em cima. Eu já tinha um pouquinho de resina que eu soltei, mas aí eu botei mais um pouquinho. É só fazer uma caminha de resina e colocar ali em cima. Nesse caso, eu tô mostrando aí que eu consigo secar e fazer isso com a lanterninha UV, tá? E a gente consegue secar numa boa. Percebe que eu consegui secar numa boa. A diferença da lanterna para a cabine, e eu quero frisar bem isso, por isso que eu estou mostrando eu usando as duas coisas, é que a lanterna demora um pouquinho mais, a cabine, a potência é um pouquinho maior. Então, você tem um resultado um pouco mais rápido, tá bom? Mas, no final das contas, o resultado é o mesmo. Seca, faz o que você precisa, sendo que uma é mais lenta, por ser um pouquinho mais suave do que a potência da outra, tá? E aí eu corto esse excesso, né? Dessa caminha que eu fiz, eu corto esse excesso. Depois de cortar o excesso, eu vou ali com um pincelzinho, tá? Esse pincel é um vidro de top coat que estava vazio já e eu não joguei fora justamente para estar reutilizando o pincel na resina caso precisasse. Então, você precisa de ter um pincelzinho separado só para isso, tá? E aí passo ali, né, na junção entre o fundo e o corpo total da taça. Já vou ali e viro o outro lado e faço esse corte aí, né, deixando retinho. Lógico, no tamanho que você precisa dessa taça. Já pego também um pedacinho de palito de pirulito, tá? Já pego uma pinça para me dar uma segurança aí ao segurar, né, esse corpinho aí do cabo. E com um pouco de resina que eu coloquei ali embaixo da taça, né, na junção, onde vai ser o pé, eu levo para a cabine, segurando até firmar ali, de maneira que fique reto, né? E por isso eu já cortei logo esse palito para poder caber embaixo na cabine, tá bom? E você pode fazer esse processo, como sempre, deixo bem claro na lanterninha também, tá? Aí ficou assim, ó, prendi, tá vendo? Coloquei resina ali, segurei com a pinça ali sobre o meio certinho. Já ali na cabine, isso tem que ser rápido, quando você já coloca embaixo da cabine, já, já direciona o palitinho ali e segura, tá? É um pouquinho chato, às vezes a gente erra, às vezes dá errado, mas com paciência, depois de bastante prática, isso você já vai tirar de letra, tá bom? E agora a gente vai fazer a parte do pé da taça. Coloco aí sobre a mesa uma quantidade que eu acho que vai ficar legal para ser a parte do pé. Coloco também ali um pouquinho no palito. E já seguro ali, trago a cabine já para secar no lugar onde vai ficar. E deixo ali alguns minutos para poder fixar esse pé ali na parte onde onde a mão vai segurar na taça, né? Enfim, deixo alguns minutinhos e certifico de que já tá sequinho. 60 segundos já é o suficiente. Às vezes eu deixo um pouco mais, mas 60 já é o suficiente. Coloco aí mais um pouquinho de resina. Você pode botar do seu jeitinho aí, tá? Tô trabalhando aqui do meu jeito, mas você pode fazer do jeitinho que você quiser, tá? Espalhar com um pincelzinho, com um palitinho de dente, enfim, tá? Então, não existe uma regra não, viu? Agora eu fui com um pincelzinho e espalhei.
leva para a cabine de novo, ou você leve para baixo da lanterna, seja cabine ou lanterna, importante que seja o V, tá? E deixe secando novamente. E esse processo é um pouquinho mais enjoado, né? Porque vai para a cabine, tira da cabine, bota na cabine, tira da cabine. Tira casaco, põe casaco, tira casaco. Enfim. E assim a gente vai fazendo esse processo de secagem das partes que a gente precisa, né? Que estejam bem fixadas ali na taça. Pode acontecer de você não fixar direito, né? Fique tranquila. Qualquer coisa é só você fixar novamente, dar uma lixadinha no local, refaz novamente, tá bom? E agora eu vou colocar mais corpo nessa taça. Vou deixar ela mais forte, porque a camada de resina fina, ela fica molinha. Então, eu vou agregando aí mais camadinhas do lado de fora. Evito de fazer camadas do lado de dentro, porque se vocês perceberem nos primeiros, eu fiz camadas, tentei dar camadas por dentro e ficou marcações. Então, quanto menos camada você colocar dentro, mais fácil vai ficar de ele não ficar tão marcado, tá bom? E, e aí vai ficar feio, né? Não vai ficar legal. Passo as demãos e coloco ali na cabine, tá? E às vezes eu dou uma giradinha assim, ó, para poder escorrer, porque às vezes escorre. E isso é inevitável, pode ser que não escorra, pode ser que escorra, mas se escorrer também não tem problema, porque a gente vai fazer acabamento lixando, se isso acontecer, ok? E aí eu retiro da cabine, volto para a cabine novamente, passo outra demão e ficou assim, ó. Ficou com os calinhos ali, né? E agora é o momento que a gente vai lixar, tá? Eu tenho um motorzinho, mas como eu já disse para vocês, eu prefiro fazer as coisas aqui com coisas que facilitam a vida de quem não tem material, né? Os equipamentos. Então, eu vou fazer com a lixa, tá? E não precisa também, nesse caso aqui, nem precisa de ficar ligando o motorzinho. A lixa já resolve, tá bom? E lixo aí para nivelar, ficar bonitinho. Deixar essa taça bem lisa, bem bonitinha. E é claro que eu acelerei o vídeo, né? Quando eu tava lixando, porque ia ficar muito grande. Então, eu lixo embaixo, eu lixo em volta, para ficar bem retinho. Eu lixo onde eu vejo que precisa de lixar, tá? E aí você vai fazer a mesma coisa aí, tá? No meio aqui, a outra lixa não cabe. Então, a lixa comum de unha, daquelas normal, pequenininhas, a gente lixa o pezinho também, tá? Lixo a parte que é a parte de baixo ali, né? Que é o pé, que deixa ela em pé. Também para ficar bem redondinho, bonitinho. Boto tudo bonitinho, tá? E isso é você fazer aí, porque conforme a gente vai passando camadas, pode ser que precise desse tratamento de lixar, né? Então, é normal isso, tá? Vou aí, passo um álcool para limpar depois de ter lixado, tá? E aqui a gente já vê que tá bem diferente, né? A coisa ficou bem diferente. Ó, ficou assim. Quero frisar que quando você for colocar esse pezinho, certifique-se que ele ficou bem fixado, tá bom? Bem fixado mesmo. Eu aconselho que você passe umas camadas aí, né? Em todo o pezinho, unindo ao corpo da taça, enfim, até você sentir que o canudinho, né, do pirulito, tá unido a todo o restante com o gel, tá? O gel, a resina, né, ou o gel, né, que eu já falei que eu fiz de resina, fiz de gel de unha e fiz com o top coat, só com o top coat.
O do top coat foi só top coat, mas o gel de unha no final eu passei top coat para dar brilho e a resina também no final eu passei top coat para dar mais resistência e brilho, tá bom? Isso eu vou fazer agora, eu vou passar o top coat para dar esse brilho nesse corpinho todo da taça e percebam que já dá outra cara, né? E o meu top coat já tá acabando com esse monte de teste que eu fiz aqui. É óbvio que eu ia ficar quase sem, quase não deu para gravar para vocês. Mas graças a Deus deu tudo certo e tá aí a peça, né, que vai ajudar muita gente aí com aquele topinho de bolo que a gente tem, que às vezes a pessoa tá segurando uma taça, tá? Vou trazer outros modelos, tem a taça do vinho ainda, né? Já deixa aí no comentário se te interessa fazer outros modelinhos que eu vou tentar elaborar aqui como fazer, tá bom? E se você não me segue, já segue aí, porque eu tô sempre inventando moda aqui e tentando achar soluções para algumas coisas que a gente não consegue resolver. E às vezes né, a gente fica nesse dilema, como eu vou fazer isso, né? O cliente me pediu com uma taça na mão, como eu vou fazer essa taça, onde eu vou comprar, Então aqui você já tem um vídeo para um improviso que não fica devendo nada para uma taça miniatura comprada, tá bom? Eu acho que um pouquinho no brilho, mas isso é uma questão da gente estudar mais materiais, é mais pelo material que eu tinha aqui do que pela técnica de criar a taça. Eu acho que ficou bem legal e eu acredito que isso vai ajudar muita gente. Eu fico muito feliz com isso. Quem me conhece sabe. Fico muito feliz que muita gente vai se beneficiar com esse vídeo. Assim eu espero, eu acho, né? Enfim, eu já tô dando a limpezinha aí com álcool, tá? Faça essa limpezinha e ficou assim a nossa taça. E aí, o que você achou? Eu acho que dá para um projeto bem legal. E o tamanho da taça vai depender aí, né, do seu projeto. Nesse caso aqui, cabe bem numa peça, acho que de 10 centímetros, né? Acho que cabe bem. Mas enfim, é você que vai decidir aí o tamanho do seu projeto e vai decidir como que vai fazer. E eu vou trazer para o próximo vídeo essa taça aqui, que eu também já estudei bastante maneiras de fazer ela. E essa última agora eu gostei, ficou bem lisinha. Enfim, eu agradeço por vocês terem esperado, a paciência que eu prometi que ia trazer. E aqui tá bom? Eu espero que isso ajude muita gente com essa questão. E eu sei que é difícil. E eu vou trazer outras técnicas aqui também, de outras coisas que eu sei que também pode ter dificuldade com essa mesma pegada da taça, ou coisas de bar, enfim, tá bom? É isso, eu fico por aqui. Beijo, até o próximo vídeo.